Paz do Senhor Jesus, amém. Eu estou bem empolgado com a nossa campanha. Porque é um assunto muito conturbado, né, no meio evangélico, nas redes sociais, e muito distorcido, podemos dizer assim. As pessoas, quando se fala sobre prosperidade, já está pensando, né, o que eu vou ganhar, quando é que eu vou lucrar, e que eu tenho que ser rico, aquela coisa toda, mas a pastora Silvana já introduziu algumas coisas aqui, falando que prosperidade não é só na nossa vida financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, amém? Então, toda nossa saúde, nossa alma, nosso espírito, toda ela precisa ser tocada pelo Senhor, porque é isso que Jesus fala para nós, né? Ele nos vai dar uma vida abundante. E nós vamos começar nossa campanha hoje. São 7 ministrações sobre esse tema. Deus vai estar falando com você, mas durante esse tema nós vamos estar fazendo a campanha. As crianças também vão estar sendo ministradas com essa palavra. E que bom seria que nós, desde pequeno, aprendêssemos, né, aquilo que Deus fala sobre a prosperidade que nós precisamos do Senhor. Então, hoje nós começamos a nossa campanha, são 7 ministrações, nós vamos estar falando sobre isso e algumas coisas importantes, né, que até eu coloquei ali, o primeiro slide aí vai falar, não, esse é o final, está lá no final, primeiro, no comecito, começo lá, aí vai, não, isso aí é propaganda, próximo, vamos lá no slide lá, aí, acho que é a próxima, obrigado, é isso mesmo, valeu. Então, a pergunta é, por que nós vamos falar sobre finanças na igreja, né? Você já perguntou isso, né? Então, porque foi anunciado semana passada, eu vou falar assim, talvez a igreja está precisando de dinheiro, o pastor, né? Está precisando de mais dinheiro. Não, graças a Deus, estou bem resolvido com isso. Deus já tem nos abençoado muito, bastante, né? Deus, o céu está sempre rico. Deus sempre nos abençoou muito com relação a isso. Nós temos uma igreja bonita, né? Nós temos muitas coisas, tudo que Deus nos deu, para mostrar que Deus é um Deus que realmente quer nos abençoar. Mas por que falar sobre isso, né? Então, será que é um assunto importante para nós que somos filhos de Deus? O que você acha? É importante ou não falar sobre finanças? Na sua vida, na nossa vida, falar sobre prosperidade. É importante? Será que é importante isso? Será que não tem outros assuntos para a gente falar? Porque as pessoas falam assim, não vamos falar sobre isso porque tanta gente precisa de salvação, tanta gente precisa de aprender outras coisas, né? Libertação, sei lá o quê. Mas por que a gente precisa falar sobre isso? A palavra de Deus, ela nos ensina sobre todos os assuntos. Principalmente, né? Fala bastante sobre finanças, porque a gente vai ver por que é tão importante falar sobre isso, mas também porque a Bíblia, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil. Fala assim, a Bíblia é útil, amém? Não é só para abrir no Salmo 91 e deixar muito bonitinho em cima lá da estante. A Bíblia é útil, então, se ela é útil, eu preciso conhecer o que ela fala sobre todos os assuntos da nossa vida. A Bíblia a Bíblia comenta todos os assuntos que nós precisamos saber. Para que ela é útil? É útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender, né, na repreensão, ela é útil para a correção e para a instrução na justiça. Para que, o outro versículo fala, para que todo o homem seja, saiba mexer com todas as coisas, seja abençoado em tudo que fizer. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas. Então, nós precisamos saber que existem distorções, né? Vivemos um tempo atrás a teologia da libertação, onde falava, né, que para a gente ser uma pessoa santa, a gente não precisa ter nada, né? Então, várias vezes, né, quando eu me converti, eu me lembro que alguns missionários chegavam na igreja, iam pregar e falavam assim, levantavam o sapato, né, e mostrava que embaixo do sapato tem um furo, né, porque era o único sapato que ele tinha. Ele tinha 2 camisas, uma que ele lavava e outra que ele vestia. Então,
quando a gente via essas pessoas, assim, os missionários, não, esse cara é espiritual demais. Olha como ele entregou a vida para Jesus. E nós vemos uma cultura, infelizmente, religiosa, que fala muito sobre isso, né? Que a gente, para ser santo, a gente não precisa ter nada, não. Né? E aquelas pessoas que têm, aí, porque são vaidosas, porque isso, aquilo. Né? Então, por muito tempo foi ministrado sobre isso. E por causa disso, dessa escassez, houve uma visão, né, mais bíblica, porém, aí foi para o outro extremo. Agora que você é crente, você não pode mais ser pobre. Se você ser pobre, você está em pecado. Se você tiver alguma escassez, está em pecado. E aí começou a pregar a teologia da prosperidade, que foi muito difundida. Aí você vai ver muitos pastores, né, esbanjando com seus carrões e falando de tudo que tinha, aquela coisa toda. E começou, então, essa teologia. E aí foi para o outro extremo. Então, todos os dois extremos são errados, né? Deus não nos criou para passar necessidade, e Deus não nos criou para ter luxúria, para viver esbanjando tudo aquilo, enquanto existem outras pessoas que precisam. Então, o que nós queremos fazer nessa campanha é ajustar. A Bíblia diz que nós devemos olhar, né, ver o que a Bíblia fala, né, não ir para a direita nem para a esquerda. Né? Então, nem para a direita nem para a esquerda, mas centralizarmos a palavra de Deus na nossa vida e vivermos essa linha, porque é uma linha muito fina, né? Podemos cair por os dois extremos. Então, você sabe que, se você conhece eu há mais tempo, raramente eu falei sobre finanças na igreja, sobre dízimo, sobre oferta. Falamos, ensinamos algumas coisas, mas quase a gente não fala sobre isso porque a gente entende isso como um propósito de Deus, mas porque existe tantas distorções que quando a gente só fala sobre finanças, as pessoas começam a arrepiar. O pastor está querendo meu dinheiro. Aí você já aperta o bolso, né? E bota assim para trás, e, né, olha para mim não. E a gente já começa então, né, se contorcer, porque isso é tão mal falado e é tão ensinado por aí, né, em algumas igrejas também, infelizmente, que nós começamos então a criar até uma certa, né, uma repulsa quando se fala sobre finanças. Mas eu não posso deixar de falar para vocês aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, aquilo que nós temos aprendido sobre isso. É a mesma coisa você saber assim, eu sei como ter uma vida abundante, uma vida abençoada, e eu não ensinar isso para as pessoas, seria errado da minha parte, não é? Se você sabe que tem a solução, se você sabe o caminho para aquilo, para como você ter uma vida abençoada, né? E não falar isso, não ensinar, isso seria egoísmo de nós. É como aqueles leprosos que estavam na porta da cidade, lá em Eliseu, e aí então eles foram lá no acampamento, estava tudo sobrando, e eles falaram assim, não, a gente vai morrer aqui, né? Vamos falar para o povo lá que Deus mandou nossos inimigos embora. E eles voltaram e falaram, a boa notícia, estava todo mundo morrendo de fome, né? Agora vocês podem ter tudo que precisam, porque Deus nos deu a vitória. Então, esse caminho que nós percorremos é necessário para a nossa vida. E outra coisa que é importante também, eu vou falar um pouco mais, mas tem uns slides mais para frente, que são, vai para frente aí, tem um versículo, aí. Uma coisa importante, né? Saiu esse mês agora, mês de setembro, tá? Nós estamos em outubro. Então, lá no Poder 360, né, o noticiário lá, diz assim, 41% dos evangélicos apostam nos bets, né, e os católicos menos. Os católicos estão mais convertidos que nós. Interessante isso, né? Agora tem até o bet da Caixa Econômica, né? Bets, o que é bets? É que esses jogos de azar aqui, os tigrinhos da vida, que você está lá, né, jogando, né? Você está lá vendo alguma coisa no celular e começa a aparecer naquela propaganda ali. Aí você joga R$10 só, né? Eu vou até te dar R$10 para você jogar. Aí você começa a entrar nesse negócio. E aí é jogo de azar, né? Então, uma coisa interessante é que o nome em si já fala, né? Jogo de azar. Azar o seu, você perdeu dinheiro, né? Foi jogar. E se fosse coisa boa, era jogo de sorte, né? Você ia ter alguma sorte. Mas, infelizmente, né? Nós vimos aí 41% dos evangélicos. Então, a cada 10 irmãos que estão aqui, 4 jogam. Você já olha para o lado, quem é, né? 4 jogam, sabia disso? 4 irmãos estão meio atrapalhados nessa parte aí. Volta lá, aí, esse próximo. Está vendo esse cara aí? Esse cara aí é o Shine Complan, né? Ele criou
uns anos atrás, esses aplicativos de jogos, né? Ele é bilionário, aos 27 anos de idade, né? Então, ele é o criador desses sites de apostas aí de fortuna. Uma coisa importante é que quem joga nisso, quem fica milionário? Você. 3 ou 4. Multidões estão escravizadas por esses jogos, não conseguem sair mais do negócio, dependem disso. Muitas pessoas estão em dívidas, entrando em dívidas por causa desses bets. Mas os caras que fizeram os aplicativos, eles estão ricos, viu? Bilionário. Isso aí agora, e esse é um deles, tá? Você bota na internet lá, você vê umas 3, 4 só. O resto está tudo pagando para eles, ok? Então, quando nós estamos jogando, é um jogo de azar. E você está dando dinheiro para os caras que criaram o site, né, o aplicativo, e aí você está lá escravizado, né, aquele desejo, né? Antigamente você ia ali no Bolinha, né? Fazer uma fezinha, né? Fezinha, né? Tinha que fazer muita fé para ganhar alguma coisa. Algumas pessoas ganham, mas isso aí é só para ludibriar. Você ganha, aí ganhei tanto, aí joga de novo. Aí não ganha mais, aí perdeu. Então aquele negócio vai viciando, vai entrando, e muitas pessoas estão entrando nisso para pagar conta. Tem gente, né? Tem pais de família que pegam dinheiro, né, no banco, alguma economia que tem lá, que fez durante anos, vão lá e jogam, e vão apostando. No começo vai dando, mas depois você vê que aquilo não vai dando mais certo, e você acaba se endividando. Muitas famílias estão endividadas, que é o próximo slide aí, né? Claro que não é só por causa de jogos, mas os jogos têm feito parte disso. Na Veja aí, negócios, né? Inadimplência atinge 30%, né, das famílias, e bate recorde em setembro, desse ano agora, tá? Então, a inadimplência de empresas no Brasil bate recorde com 8 milhões de CNPJs negativados. Isso significa, né, que empresas estão falindo. Claro que isso é por causa do nosso governo, né? Nós estamos num governo que cada vez mais impostos, cada vez mais taxas e aumentando o preço cada vez mais. Mas, mesmo vivendo debaixo de um governo que é opressor, podemos dizer assim, e carrega, né? O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. Então, são 180, né, países no mundo. O Brasil é um dos que ganha recorde, um dos mais que cobra impostos. Então, nós estamos vivendo debaixo de uma liderança, né, de autoridades que estão pensando somente em eles, né, enriquecer. E aí você sabe, né, para quê? Não vou entrar em detalhes, mas nós estamos vivendo um momento de grande crise no nosso Brasil, e promete para o ano que vem, né, segundo os especialistas, que ano que vem vai piorar, né? Então, porque quando você gasta mais do que você ganha, você sabe que uma hora a conta vem. E o Brasil está com 3 trilhões de dívida. Então, só para você ter uma ideia como está indo o nosso país, né? Se você acha, né, que esse governo é muito bom, é bom para você, para mim não, né? E nem para o Brasil, é só abrir os nossos olhos. Então, mas mesmo assim, debaixo de um poder opressor, debaixo de uma liderança assim, nós podemos ter uma vida abundante, amém? Você vai ver que muitas pessoas na China, por exemplo, que vivem debaixo de países, de economias assim, nós vemos lá que tem muitas pessoas que têm uma vida abundante, têm uma vida abençoada. Por quê? Nós não dependemos do reino da terra. Nós somos filhos de Deus e nosso reinado, né, está no céu. Nosso reino está no céu. Somos cidadãos do céu. E porque somos cidadãos do céu, nós temos um Pai que prometeu na sua palavra que ia suprir todas as nossas necessidades. Mesmo, né, antes de nós falarmos, Ele já sabe os desejos que você pode ter de Deus. Então, assim, nós temos um Deus poderoso, um Deus amoroso que não vai deixar, né? E se deixar, vai ser por pouco tempo, um ciclo, mas só um teste, podemos dizer assim, mas Ele sempre vai prover. Você vai ver no Antigo Testamento, quando Elias, né, por exemplo, estava fugindo de Acabe, você vai ver que 3 anos e meio não choveu. Então, a terra estava debaixo de maldição, por causa do reinado de Acabe. Porém,
Deus mandava corvos, mandava alimento para ele, né? E tinha um ribeiro, depois aquela viúva sustentou ele. Ou seja, Deus sempre vai nos sustentar, prover, fazer milagres quando nós estamos passando por um momento de escassez. Amém? Você crê num Deus assim? Amém? Então, por que, né? Nós podemos... por que nós estamos falando sobre isso? Por causa disso. A preocupação nossa da igreja não é com a igreja, porque nós temos, graças a Deus, administrado bem, mas é por causa de nós, das nossas famílias, da sua vida. Quem sabe você está aí viciado, né, nesses jogos de azar. Quem sabe você não consegue sair desse mundo, né, de ficar sempre buscando caminhos mais fáceis, né, para você ter algum recurso para viver. Então, quem sabe você está passando problema na sua família, porque a gente sabe, quando a gente não está financeiramente bem, tudo não vai bem, né? Ou seja, fica aquela escassez, as discussões dentro de casa, aí, né, vem um mau humor. Existem muitos divórcios hoje por causa da falta de dinheiro, por causa da escassez. Você sabe disso. A gente aconselha, né, que você é pastor, a gente aconselha muitos casais que estão passando crises nessa área. Mas, por causa disso, então, nós vimos a necessidade. Nós estamos falando de coisa que aconteceu agora em setembro. Nós estamos falando do nosso país, nós estamos falando da nossas necessidades. E, sabendo disso, a gente pode ter o caminho da abundância, o caminho da bênção para a nossa vida. Amém? Então, quando você pensa assim, o pastor está falando sobre finanças porque está precisando de dinheiro, corta isso. Isso aí foi o inimigo que falou para você, tá bom? Não estou precisando. Deus, não é que eu não estou passando necessidade, né? Não é que eu não tenho necessidades, não é que eu não tenho coisas para pagar. Tem como todos vocês têm, porém Deus tem nos abençoado, está tudo certinho e Deus tem feito milagres, né? Por exemplo, essa semana eu fui arrumar meu carro, né? No irmão que esteve aqui, converteu aqui, né? E ele não cobrou nada. E é mais de R$600, só para arrumar o que ele ia arrumar na outra oficina. Então, só para você ter uma ideia como funciona. Quando você está buscando a bênção de Deus, quando está lá debaixo da bênção de Deus, Deus vai, né? Você tem necessidade, mas Deus supre de outra maneira. Deus move todas as coisas para nos abençoar. E é esse caminho que nós vamos trilhar nesse tempo. E eu estou muito empolgado, eu não sei você, mas eu estou muito empolgado com esse tema, porque eu já estou aprendendo, né? Então, nós temos 2 livros que podem ajudar você, né? Esse aqui, Derrota Mamon, né? Que é um livro abençoado do pastor Fabiano Ribeiro, e esse livro aqui. Por quê? O livro é importante, porque a gente não consegue falar tudo que está aqui. Aqui você pode rever de novo, pensar de novo, mas são baseados, né? Essa ministração é baseada nesse livro aqui. Tá? Não queremos vender livro, não estão ganhando nada com isso, nada, 0, tá? Então pensa, está ganhando nada, não estou ganhando nada, não quero. Mas eu quero abençoar a sua vida, né? Eu quero que você aprenda como você pode ter uma vida biblicamente próspera, tá? Esse é um livro muito bonito e princípios tremendos, amém? Então, nós vamos ler o versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos lá. Deve estar por aí, está isso. Então, diz assim, deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Vamos orar, Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de conhecer a Tua Palavra. Tua Palavra, Senhor, é tão atual para nós, ó Deus, em nossos dias. Por tantos anos já foram escritas, Senhor, para nós, mas o Senhor, sabendo de todas as coisas, de todas as áreas, todas as necessidades, o Senhor olha para nós e o Senhor nos abençoa, Senhor, nos direcionando através da Tua Palavra para experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós de uma maneira sobrenatural. Então, que nessa noite não haja dúvida em nosso coração de que nós precisamos conhecer mais da Tua vontade para nós, e principalmente nessa área, Senhor, tão combatida pelo inimigo, tão distorcida, Senhor, pelo mundo, e nós que temos a mente de Cristo, queremos ter uma mente, ó Deus, rendida a Ti, e que nessa noite o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Aí pergunta para o seu irmão, está preparado? Vamos lá? Preparado? Pergunta? Tem que estar preparado, né, para embarcar na viagem, amém? Deus vai falar conosco. Então, esse versículo aqui é uma parte do Sermão da Montanha, onde Jesus estava ensinando sobre a primícia, né, da real prosperidade bíblica. Então, Jesus nos afirma o princípio do amor, da generosidade, da misericórdia, da justiça,
da ética do reino. Então, contrastando o comportamento esperado dos seus seguidores, daqueles que querem seguir a ele, com as normas, né, dos fariseus, então dos religiosos da época. Então, ao afirmar que ele diz assim, deem, né, o versículo fala, deem, e essa palavra é um imperativo, é uma ordem. Deus está dando uma ordem, Jesus estava falando para os seus discípulos, para nós, deem. Então, nos chama a prática da generosidade, para nós darmos. Então, o ato de dar, ele sugere não apenas a doação de bens, mas uma disposição de abrir mão do que temos por amor ao próximo. Então, é um convite para a ação, e isso implica, então, uma atitude mental e emocional que reflete a compaixão e a bondade de Deus. Deus tem nos dado, então, damos também. E aí continua o versículo, lhe será dado. Então, não é sobre troca, né? Ou seja, eu vou dar para receber. Não é sobre isso. Essa é uma premissa que sugere, então, uma reciprocidade de Deus para nós. Então, a ideia de que, ao darmos, nós recebemos de volta, representa uma dinâmica de troca que vai além do material. Então, vai abranger bênçãos espirituais, emocionais, como temos falado. Então, Jesus nos ensina que a verdadeira generosidade, ela resulta de um retorno sobrenatural e abundante, né? Então, a gente está reforçando aí a nossa confiança na provisão divina. Ou seja, eu dou porque eu sei que Deus vai retribuir. Amém? Deem e vocês, será dada para vocês. Então, quando nós damos, nós recebemos. E aí, não pense só em dinheiro, pensa, né, em recursos materiais. Pensa em tudo. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá o ombro para alguém chorar, uma hora que você vai precisar, essa pessoa também vai te dar. E assim por diante. Se você der misericórdia, você receberá misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque, né, receberão misericórdia de Deus. E assim por diante. Então, tudo que nós demos, nós vamos receber. As coisas boas e as coisas ruins, ok? Porque a Bíblia diz, tudo aquilo que come e plantar, isso ele vai colher, ok? Então, se eu plantar atitudes boas, né, de bênção, de doação, de entrega, eu vou receber também, porque é promessa de Deus. Eu plantei, eu recebo. Se eu dou coisas ruins da carne, eu também vou receber coisas ruins. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, essa expressão aí, também que fala boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e essas são expressões que enfatizam não apenas a qualidade, mas também a quantidade das bênçãos que Deus nos proporciona. Então, como nós fazemos quando nós queremos, por exemplo, colocar ainda mais grãos em um saco, né? Então, na colheita, né, do lado do café, por exemplo, do trigo, ou do milho, né? Então, o que você faz? Né? Você quer encher o saco, e aí coloca, né, as sementes dentro do saco. Aí o que você faz? Dá aquela sacudida, né? Então, é sacudida, né? Fala assim, sacudida, calcada, recalcada, né? Que você vai calcando, e aquilo vai para você poder colocar mais grãos. Então, e aí fala aqui, quando nós damos, nós vamos receber a medida, a boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, além de ser, né, bem batida, podemos dizer assim, ela vai transbordar para que você possa abençoar as pessoas que estão no seu lado. Ou seja, não somente você vai ser abençoado, mas aquilo que Deus colocar na sua mão, você também vai ser parte de bênção na vida dos outros. E nós precisamos, né, entender isso. Então, com a mesma medida com que vocês estiverem medidos, o versículo continua, também vos medirão de novo. Então, essa é uma expressão que reflete um princípio de retribuição justa e proporcional. Então, o modo como nós tratamos os outros tem um impacto direto sobre o que nós recebemos em troca. É um chamado, então, para que os seguidores de Jesus sejam conscientes de suas atitudes e ações, servindo como um lembrete de que a generosidade será revertida para nós em iguais medidas. Então, nós sabemos que é o princípio da semeadura. Se você semeia mais trigo, mais milho, você vai ter mais colheita, amém? Quanto mais nós semearmos, mais nós vamos receber. Então, isso vai depender da nossa fé, da nossa entrega. Então, a prática da generosidade, ela representa um exercício de fé, onde nós colocamos em ação a confiança de que Deus cuida das nossas necessidades. Então,
muitas vezes nós não damos porque assim, se eu der aqui, vai faltar amanhã. Não é assim? Se eu der isso aqui, está sobrando hoje, mas amanhã eu não sei, então vou guardar aqui. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O que Deus coloca na nossa mão é para que a gente possa continuar abençoando. Então, a promessa é de que, ao darmos, nós recebemos de forma abundante, não deve ser vista como uma transação de troca de interesses, mas como um indício da generosidade de Deus, que é muito maior que a nossa, ok? Então, hoje, nós vamos aprender aí e celebrar e reafirmar princípios sobre a bondade de Deus. E essa série que nós vamos falar aqui vai edificar nossas vidas, a nossa igreja, vai edificar a nossa família, nesse assunto bíblico que é tão distorcido, como eu já disse, na nossa atualidade, e também nas igrejas evangélicas, infelizmente. Então, vamos voltar para a Bíblia, né? E ela vai sempre corrigir a nossa rota, como nós lembramos, né? Toda a Escritura é útil para nosso ensino, para nossa repreensão e para nossa correção, ok? Então, a Bíblia vai nos corrigir. Se nós estamos pensando de forma errada de escassez, de forma errada em abundância. Então, na avareza, podemos dizer assim. Então, os dois lados que nós sempre vimos. Então, Deus vai corrigir, trazer uma rota para a nossa vida durante essa série que nós vamos estar aprendendo aí. Então, em Josué 1, 7 e 8, né, vai dizer assim: tenha cuidado de cumprir toda a lei do meu servo Moisés, que lhe ordenou. Não se desvie, nem para um lado e nem para o outro. Né? Outra tradução diz, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim, você será o quê? No quê? Parte financeira? Em tudo, ok? Em tudo. No casamento, na família, criação de filhos. Então, a Bíblia está abrangendo tudo. E também nas finanças, né? Não podemos deixar isso de fora. Então, relembre continuamente os termos desse livro da lei e medite nela, de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Se você fizer isso, se você lembrar sempre da palavra, trazer a palavra de Deus na sua vida, a Bíblia diz, então, consequentemente, então, você, né, prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então, é uma promessa para Josué, mas também é para nós, porque nós entendemos isso como promessa de Deus para a nossa vida, porque se estende por todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre a prosperidade e a abundância de Deus. Amém? Então, a prosperidade bíblica, ela é fruto da fé e obediência ao Senhor e à sua palavra. Então, no entanto, a palavra prosperidade, ela tem sido distorcida nos ambientes evangélicos ao redor do mundo. E por causa desses erros, abusos, interpretações equivocadas, alguns acabam se afastando desse tema, né, associando a ideia de ganância ou uma compreensão limitada e materialista do Evangelho. E é o que nós não queremos, ok? Queremos trazer de volta aquilo que Deus tem. Então, no entanto, como cristãos, nós precisamos olhar para a Escritura e buscar, então, o real sentido de uma vida biblicamente próspera. A Bíblia é a nossa régua, é a nossa bússola, né, para alinharmos e corrigir e ajustarmos a nossa rota. Então, a palavra de Deus, ela não revela um pai que deseja uma vida miserável, ok? Então, você nunca vai ver na Bíblia que Deus quer que você seja miserável. Amém? Você entende isso? Porque até então, entendimento, não, Deus quer que eu passe por isso, essa é a minha cruz, eu tenho que viver assim, né? A minha família sempre foi assim, nós nunca prosperamos, nós nunca crescemos, isso aí. Então, Deus não quer isso. Deus quebra toda essa mentira que o diabo colocou na nossa vida, que faz parte aí da soberania de Mamon sobre muitos pensamentos, tá? Então, tampouco ele quer que nós devemos buscar como único fim alcançarmos sucesso financeiro. Muitas pessoas vão para a igreja, começam a fazer votos e começam a ter aquelas promessas, se você dá isso, vai acontecer aquilo, começam a barganhar, e é isso, então, as pessoas vão, essas igrejas às vezes estão lotadas, né, de pessoas que querem, né, barganhar com Deus, mas não é isso, nem um lado nem o outro, muito pelo contrário, né? Em toda a história da Bíblia, toda a palavra bíblica, nós recebemos
percebemos que prosperar é viver debaixo da bênção de Deus, realizando o propósito para o qual nós fomos criados. Então, não é limitar o conceito de prosperidade apenas ao recurso. Mais uma vez, a gente está enfatizando isso, porque toda vez a gente vai pensar que prosperidade é dinheiro, tá? Não só isso, mas aplicar no caráter, na família, nos relacionamentos, no nosso trabalho e sim também nas nossas finanças. A prosperidade bíblica, ela é integral. Ela abrange, né, a saúde, a paz, a espiritualidade, a administração, a família, a provisão material e plena, amém? Então ela abrange todas as áreas da nossa vida, e é isso que a gente precisa entender, mas a gente vai decorrer sobre isso nesse tempo. Então, vivemos então nessa era de desigualdade social, eu já falei sobre isso, né, de ganância, de materialismo, e já vimos inserido isso na nossa sociedade. Então nós temos, né, muitas pessoas vivendo debaixo de apostas, de jogos de azar, né? Muitas pessoas estão endividadas, em cada 10 pessoas, 3 têm dívidas, né? Então, olha para o lado aí, alguém está com dívida aqui do seu lado. Então, é isso que nós estamos vivendo no mundo, mas nós não precisamos viver assim, amém? Podemos viver uma vida equilibrada financeiramente, na família, né, na nossa vida e tudo mais, isso é muito importante. Então, nós vamos aprender aí. Por quê? Porque no padrão do céu, Deus é um Deus do ouro e da prata, amém? Ele, como diz o pastor Jeremias, ele fala assim, ele tem a chave do cofre, ok? Ele tem a chave do cofre, se ele quiser abrir, ele abre. Se ele quiser abençoar, ele abre, né? Se ele quiser fechar, também fecha. Mas Deus é um Deus que tem toda a provisão, amém? Nós vemos isso na natureza. Jesus nos ensina assim, por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir? Olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo, eles não têm tudo o que precisam? Então, vocês são muito mais importantes do que os pássaros, do que as flores. Então, nós somos filhos de Deus, amém? Temos um Pai no céu que quer nos abençoar, que quer suprir nossas necessidades, não o nosso desejo, né? Porque Deus não vai, né, dar os nossos desejos. Agora, os desejos são importantes por quê? Porque quando você fala de desejo, a Bíblia diz, agrada o Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, primeiro tem que me agradar a Ele, porque aí Ele fez os seus mimos, né, que a gente canta aqui, né, os mimos de Deus para nós. Ele começa a dar coisa para nós que a gente sabe que não merece, mas porque a gente está servindo a Ele, sendo fiel, buscando Ele, Ele vai nos abençoar. Porque o Pai faz isso, né? Eu sou o Pai, e quem é pai aqui sabe que sempre dá uns mimos para os filhos, né? Ah, vou te dar isso aqui, né? Então eu estou vendo que você tem sido um filho muito bom, né? Tem sido um filho muito educado, você passou na escola, né? Agora está terminando o ano aí, né? Tirou só nota 10, muito bem, você não faltou a aula, você fez isso, fez aquilo, então você dá aqueles mimos, você foi um filho muito, né, exemplar, aí você recompensa ele, e Deus faz isso com a gente. Nós temos um Pai no céu, que é muito mais do que nós. Se nós que somos pais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial nos dará tudo que nós precisamos. Então, nós sempre vamos entender que nosso Pai é sempre mais abençoador do que nós podemos pensar. Então, nessa campanha nós vamos olhar então para a prosperidade à luz da Bíblia, ao longo dessas 7 semanas, e vamos aprender sobre a prosperidade bíblica próspera, ok? Então, o versículo de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 a 22, é um texto bem conhecido nosso, né, onde que fala aí da história daquele rico. E diz assim a palavra de Deus: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Veja que esse homem tinha a intenção de ir para o céu, ok? Ele estava buscando. O que eu faço, Jesus? Ele primeiro chama de mestre, né? Porque essa palavra rabi, ele está dizendo assim, o Senhor, né, o mestre, é o Senhor. Então, o que eu posso fazer para ir para o céu? Aí, Jesus, né, fala, por que você me chama de bom? E aí, há somente um que é bom. E, se você quer, né, entrar na vida, então, obedeça os mandamentos. E ele pergunta, quais? Aí, né, Jesus respondeu, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo.
Aí o jovem disse, tudo isso eu tenho obedecido. O cara, então, era, né, podemos dizer, o cara era muito bom, né? Moralmente, olhando para ele, Jesus falou assim, é isso aí, vai para o céu. Foi isso que Jesus falou? Mas a história continua. Aí, tudo isso tem obedecido. E aí ele pergunta, o que me falta? O que falta na minha vida para mim ir para o céu? O que me falta para mim herdar a vida eterna? Jesus então respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois de você vender tudo e dar para os pobres, você vem e me segue. Ouvindo isso, o jovem ficou muito alegre e falou, já volto, Jesus. Foi? Vou vender tudo e já volto já. O que aconteceu? Ele se afastou, triste. Por quê? Porque ele era rico, tinha muita grana. O que Jesus estava pensando aqui de dinheiro? Hã? Jesus estava precisando de grana. Jesus estava meio ruim do bolso, né? Estava precisando pagar uns impostos lá, endividado. Tinha que construir a sinagoga dele, né? Tinha que pagar lá os discípulos, que estavam meio endividados, que tem aquele monte de homem para comer. Ele, no mistério dele. É isso? Jesus não precisa de dinheiro. Nunca precisou. Porque sempre o Pai proveu para ele de várias maneiras. Deus é um Deus que supre todas as necessidades. O que Jesus queria com esse jovem? Jesus queria o quê? O coração dele. Amém? Onde está o teu tesouro? Aí está teu coração. O coração desse jovem estava onde? No dinheiro, no mamon, no Deus desse mundo. Então, né? Nós, como tratando de dinheiro, o dinheiro é um assunto espiritual. Nós temos que aprender sobre isso. Quando se fala sobre dinheiro, é um assunto espiritual. Não tem nada a ver com o material. Porque, né, o dinheiro, ele revela as nossas intenções, expõe as nossas motivações, valores e prioridades. Quando nós estamos debaixo, né, do amor ao dinheiro, porque o dinheiro não é mal em si, ele é neutro. Você pode usar o dinheiro tanto para o bem como para o mal, você sabe disso? Então, o dinheiro é neutro, mas o amor a ele, quando nós servimos a ele, quando nós nos sujeitamos ao dinheiro, aí tudo quanto é tipo de coisa ruim acontece na nossa vida. Porque o dinheiro, o Deus, dinheiro, a riqueza, ele é um Deus que nos escraviza. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o desejo dele é nos levar ou à escassez ou à avareza. É perturbar nossa mente, atrapalhar nossa família, atrapalhar nossos corações. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas, elas são tão pobres que só têm dinheiro. Você sabe disso, né? Aquelas pessoas são tão pobres que só têm dinheiro. Elas não têm família, elas não têm alegria, elas não têm paz, elas só têm dinheiro. Né? Não sei se você já viu pessoas ricas assim, tem que andar com um monte de guarda-costa, né? Tem que botar um monte de cerca elétrica, pagar não sei quanto de seguro, para você ter aquele carro, mas se você sair, você sabe que vai ser roubado, é aquela coisa. A pessoa tem dinheiro, mas não tem paz, não tem sossego, não pode sair, né? Você quer ser um jogador de futebol famoso, né? Muito legal, né? Mas esses caras você não vê andando na rua, você vê? Deixa ele andar na rua aí, bobeira, dá bobeira, né? Já era, meu filho. E nós somos livres, podemos mandar o que quiser, amém? Aleluia. Você já está ganhando o cara já, que está aí com muito dinheiro. Então, não quer dizer que a pessoa que tem muito dinheiro seja infeliz, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que muitas pessoas, né, são tão pobres que só têm dinheiro na vida. Não tem mais nada. E Deus não quer abençoar somente a parte financeira, Ele quer abençoar todas as partes da nossa vida. E isso é muito importante. Então, nas Escrituras existem mais de 6.000 versos relacionados ao dinheiro, riqueza e bens. Mas nunca é sobre dinheiro em si, é sempre sobre o nosso coração. Então, Jesus, né, só no Sermão do Monte tem 111 versículos, mais ou menos. Ali tem mais de 40, quase 50 versículos que falam sobre bens e dinheiro. Só no Sermão do Monte.
Jesus foi a pessoa que mais tratou sobre isso, falou sobre dinheiro. Várias vezes, você vê vários versículos aí falando sobre isso. Por quê? Porque é uma competição do homem. É um Deus que passa a tomar o lugar do nosso coração. Então, nunca Jesus falou sobre dinheiro pensando em dinheiro. Ele sempre falava sobre dinheiro, mas falando assim, você não pode servir ao dinheiro e a Deus. Você não pode servir a um ou outro. É impossível. Podemos dizer assim, de impossibilidade de você servir a dois senhores. Você precisa se sujeitar a um, ao domínio de um, ok? Porque Mamon, né, nesse versículo, fala que ele é um senhor e ele domina. Então, uma pessoa dominada por Mamon é uma pessoa que vive escravizada. Ele veio para nos levar num lugar ou de escassez ou de avareza. Nunca vai ser um lugar de equilíbrio. Mas quando nós colocamos o nosso Deus como nosso Senhor e o nosso coração está rendido a Ele completamente, é isso que Deus queria desse jovem, então aí ele podia realmente ser perfeito, ter uma vida abundante na sua vida real. Então, Jesus não estava interessado no dinheiro dele, mas no coração dele. E é isso que nós precisamos entender. Nesse tempo que nós vamos estar ministrando, Deus vai trabalhar muito no nosso coração. Amém? Você está aberto aí? Para abrir seu coração, e essa é a primeira mensagem, né? Render o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos render nosso coração completamente a Ele. Então, a Rick Warren diz assim, a questão não é quanto dinheiro você tem, mas se Deus é dono do seu coração. Quando Ele o possui, o dinheiro deixa de controlar você. Amém? Quando Deus é o nosso Senhor, o dinheiro deixa de nos controlar. Outra palavra agora do Carlito Paz diz assim, em Cristo descobrimos que prosperidade não é peso, mas descanso. Não é acúmulo, mas propósito. Não é ansiedade, mas paz. Então, a verdadeira prosperidade, ela envolve leveza e liberdade. Não há tristeza em doar, né? Pelo contrário, a alegria é gratidão, com liberdade para servir, repartir, abençoar e cumprir o propósito do qual fomos chamados. Então, acumular no egoísmo gera estresse. Então, quando você está acumulando, né, recursos, isso gera muito estresse. Você vai ver uma pessoa que ela vive, né, escrava do dinheiro, ela está trabalhando, ela sempre está estressada, você conversa com ela, ela não tem tempo para nada, né, ou ela está lá no celular, né, ligando, ou alguém está ligando para ela, aí ela já está pensando assim, vou ganhar tanto, né, fechar esse negócio, aí amanhã de manhã eu tenho que ir lá naquela casa, eu tenho que ir lá naquele cara, eu tenho que pensar sobre isso, eu vou plantar tanto assim. Então, é interessante porque, qual é a definição de mercenário? Você sabe a definição de mercenário? Uma das definições é aquele que vive e trabalha por dinheiro. Mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. Ele só faz por dinheiro. Então, quanto é que eu ganho? Assim? Eu vou fazer isso aqui. Estou ganhando quanto? Então, se não ganhar nada, não faço. Sempre está envolvido dinheiro. Então, quando nós vivemos uma vida, né, como mercenários, ou seja, nós somos escravos do dinheiro. Por quê? Só fizemos as coisas por dinheiro e, na verdade, nós não devemos fazer por dinheiro, mas fazer por amor, amém? Para servir, e é isso que Deus nos chama, né? Então, por trabalho, e é muito importante isso, que nós vamos aprender sobre isso também, mas, né, que Deus possa nos conduzir a entendermos essa questão do estresse, né, da ansiedade, de saber administrar com mordomia, com generosidade, isso gera bênção e transformação para nós. Então, nós vamos aprender também, se você quiser fazer um curso, depois a gente tem um curso para você, como administrar bem, porque a boa mordomia também faz parte, né? A sabedoria, nós vamos falar semana que vem sobre isso, mas a sabedoria é em como administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Né? Porque não adianta nada, às vezes você fala assim, eu dou dízimo, eu dou oferta, mas, né, eu não saio das dívidas, eu não consigo me desvencilhar disso. É porque você não está tendo sabedoria em como administrar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Você não pode, né? Você não pode comer a semente. Okay? Deus nos dá o pão, né, para alimento e a semente para semear. Né? Se lá, né, o Guilherme vai plantar milho para o gado, né, para dar comida para a turma lá.
Aí ele, em vez de plantar, ele moe tudo e dá para o gado. Aí chega ano que vem, quando chega na época de plantar, ele não tem semente. E aí vai ter escassez. Então, o que é isso? Boa administração, você saber o que você tem que guardar, né? E o que você tem que gastar com você, mas o que você tem que semear também é muito importante, tá? Então, a boa administração de todo recurso. Nós vamos aprender bastante sobre isso e Deus vai estar abrindo nosso coração para isso. Mas, continuando aqui. Então, para nós cultivarmos um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, nós vamos ver 5 princípios hoje. Primeiro, avalie sempre as suas motivações. O versículo de 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, com dor, mas e nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, às vezes você vai estar dando, vai estar contribuindo, vai estar fazendo, mas você está fazendo aquilo com dor, né? Você já está pensando assim, eu tenho que dar o dízimo. Aí você olha assim, eu tenho que dar, você ganhou bem lá, o dízimo é muito hoje, esse mês, hein? Aí você fala assim, acho que é muito para dar esse dízimo aqui. Aí é só você orar para Deus e falar assim, Senhor, eu quero dar menos dízimo. Aí mês que vem, você vai ganhar menos, aí você vai dar menos dízimo. É isso que você faz? Aí a outra pessoa vai ser abençoada, porque você quer ganhar menos. Porque o dízimo é proporcional àquilo que a gente ganha. Então, se você está dando bastante dízimo, é porque você está ganhando bem. Amém? Você está ganhando bem, Deus está abençoando, você está dando. Agora, se você não quiser dar, né? Então, menos, então ora para Deus, né, dar menos condição para você. Você vai baixar o seu dízimo. Você ganhava 10 mil, vai ganhar só 2, 3, aí você, né, em vez de dar R$1.000, você dá só R$200. Pronto. Simples assim. Amém? Quem vai fazer isso aí? Ninguém, né? Você quer ganhar mais? Então, faça a palavra, cumpra com a palavra de Deus. Então, é muito importante sobre isso, nós aprendermos, né, a ter essa vida com uma motivação certa. Deus está falando para nós, cada um dê conforme determinou no coração. Mas o coração, qual é a motivação eu dar? Eu preciso avaliar. A primeira coisa na minha vida, eu preciso avaliar o porquê que está pesado eu lidar com esse assunto. Por que está pesado eu ter que obedecer a Deus? Por que está pesado a minha vida na área financeira? O que está pesando no meu coração? Porque se você tiver com o coração pesado, você tem que ver a motivação. Por que está por trás? E aí a Bíblia diz, sonda o coração, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. E vê, né, o que precisa ser mudado. Outro versículo diz assim, Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem. Deus é um Deus que quer nos abençoar. Então, não existe barganha no reino de Deus, eu já disse isso. Então, não entregamos nossos dízimos, ofertas e primícias na expectativa de recebermos algo valioso em troca, tampouco para nos livrar, né, de alguma condenação, alguma maldição, sei lá, né, mas nós temos que entender que nós já recebemos de Deus. A Bíblia diz que nós somos abençoados em Cristo Jesus, lá em Efésios capítulo 1, né, com todas as sortes de bênçãos. Nós já somos abençoados, amém? Temos a salvação, temos um grande presente que é Jesus, temos, né, tantas coisas que Deus já tem nos abençoado, e Ele pode nos abençoar muito mais. Então somos ricos, podemos dizer assim, em proporção a muitas outras pessoas que estão passando muita necessidade, amém? Temos uma igreja que nós podemos vir, temos a liberdade de culto que outros lugares não têm, nós não somos perseguidos, né, da maneira como muitas pessoas são mortas, entram e devastam tudo na casa deles. Nós somos muito abençoados, amém? Nós vivemos uma cidade pequena, mas uma cidade abençoada, você sabe disso, né? Passamos aí o Covid, quantas pessoas, né, perderam emprego, tiveram que voltar para casa, e nós, nunca faltou na nossa cidade, né, emprego. Muitas pessoas vieram aqui trabalhar e ainda Deus continua abrindo portas de emprego. Então, se hoje, por exemplo, você que está mexendo com obra aí, está fácil encontrar pedreiro? Tá? Não está não, né?
servente, né? Você está precisando aí? Não está, não. Né? Alguém para trabalhar lá no retireiro, lá está precisando? Está um monte, né? Quanta necessidade tem? Ou seja, nós estamos vivendo ainda, com toda a crise que o nosso Brasil está passando, nós estamos vivendo aí numa cidade abençoada. E você é grato por isso? Amém? Você é grato por isso? Devemos ser gratos porque nós temos o trabalho. Deus tem provido isso para nós. Mas em outros lugares não existe isso, né? Você sabe disso. Quantas pessoas estão muito, muito pior. Então, nós já recebemos muita coisa de Deus. Claro que não temos tudo o que desejamos, mas Deus tem nos abençoado. E é isso que faz toda a diferença no nosso coração. Vou falar mais sobre isso, mas é importante entender isso. Então, precisamos avaliar o nosso coração. Por que nós estamos insatisfeitos? Por que nós estamos tristes? Por que nós estamos atribulados? Por que nós estamos sem paz? Por que eu faço, se eu tenho que fazer alguma coisa para alguém, se eu tenho que doar alguma coisa, eu dou aquilo com pesar? Por quê? Será que meu coração não está ali? Pergunta é essa. Será que seu coração não está ali? E cuidado, né? Porque se seu coração estiver dominado por aquilo, você está escravizado. Então, a entrega dos nossos recursos é, na realidade, um ato de gratidão e uma devolução daquilo que o próprio Senhor Jesus já nos confiou. Então, tal verdade precisa nos impulsionar, e não apenas sermos dizimistas fiéis, mas investidores extravagantes, generosos, né, no avanço do Evangelho, do Reino de Deus. Então, reinar em vida por meio de Jesus requer um coração íntegro, sem máscaras, que confia em Deus e cujo alvo é pura e simplesmente viver, então, a vontade dEle. Amém? Segundo, motivação que precisamos vencer aí. Segundo princípio, vença o egoísmo com generosidade. Vença o egoísmo com generosidade. Veja que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Esse versículo é interessante. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. E o que diz mais? Apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O apóstolo Paulo lista aí 17 pecados, né? Qual é o primeiro deles? Pegados ao dinheiro. Você sabe que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, uma pessoa que serve ao dinheiro, todo o resto vem no pacote, né? E, infelizmente, porque uma pessoa que é pegada ao dinheiro, ela vai fazer um monte de coisas erradas. Então, nós precisamos entender isso. Então, nosso coração, ele já nasce no formato para o desejo de reter. Quando você nasce, você já nasce pensando em reter, né? Você já quer mamar, você já quer comer, né? Você já quer tudo para você. Então, a gente já nasce assim. E esse é o nosso coração, né? Herdamos do nosso pai, Adão. Então, nós somos naturalmente inclinados a não repartir, a não entregar, a não obedecer. É uma coisa natural, né? Eu não preciso pregar para você e falar assim, não faça isso, né? Não peque, você vai pecar. Então, não adianta. Não peque, né? Então, ou senão pode ser assim, peque, aí você, né, vai pecar naturalmente, porque é isso a nossa natureza. Nós precisamos entender isso. Então, pelo contrário, nós tendemos a nos comparar, a sermos satisfeitos, a sermos egoístas. É uma natureza nossa. Essa natureza que nós herdamos do nosso pai Adão. Mas quando nós nascemos de Deus, a nossa natureza precisa ser transformada. Amém? Fala para o seu irmão, a sua natureza precisa ser transformada. Quem vai fazer isso? Pastor Pierre? Deus me livre. Nunca. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Quando nós abrirmos nosso coração. Amém? Quando você abre o seu coração para Deus, se rende a Ele, Ele vai transformar a sua vida através do seu poder, da sua palavra e assim por diante. Então, precisamos aprender a compartilhar, a ser generosos, e é isso que Jesus nos ensina. Terceiro, obedeça com prontidão. Em tudo que empreendeu,
no serviço do templo, né, o rei Ezequias, de Deus, e na obediência à lei e os mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, ele prosperou. Aqui tem alguns princípios interessantes, mas uma das coisas é, ele obedeceu a Deus, ele buscou a Deus, e ele fez bastante coisa. Ele também trabalhou, tá? Uma das coisas que o jogo de azar faz é que você possa ganhar dinheiro de maneira fácil sem trabalhar. Então, fala para o seu irmão, fala para ele aí, trabalhar não é maldição, tá bom? Trabalhar é bom, porque nos dá o senso de sermos úteis, né? E também nos abençoa. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Então, às vezes, as pessoas estão indo nas igrejas aí fazendo voto para ficar rico, essa coisa toda. Então, eu vou lá dar um dinheiro, mas já quer sair rico, né? Da porta ali. Não vou nem trabalhar, vou só esperar cair do céu o dinheiro, assim, né? Vai começar a cair. Isso não acontece. Isso aí é magia, não. Deus faz milagre, mas magia Deus não faz, tá bem? Amém? Deus faz milagre, mas magia não. Então, é importante nós entendermos que Deus abençoou o trabalho. Deus abençoou o trabalho do rei Ezequias. Ele trabalhou, né? E Deus o prosperou. Então, em obediência a Deus e assim por diante. Então, obedeça com prontidão. Quando nós termos, né, aquilo que Deus fala para nós fazer, né? Não fui eu que inventei o dízimo, não fui eu que inventei a oferta, tá bom? Então, quando você olha para mim, se o pastor está falando dízimo, não fui eu que inventei. Eu também dou dízimo e oferta, amém? Então, eu também faço parte do clube, estou aí, quando, né? Sempre aprendi esse princípio na nossa vida. Então, nós precisamos entender que é um mandamento da palavra de Deus. Se você não gosta, vai brigar com Deus, vai dizer assim, Deus, por que você mandou fazer isso? Né? E alguns, né, teólogos, né, eles gostam de dizer assim, não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, do Novo não tem. Não, dízimo foi antes da lei, né? Não existia a lei ainda e Abraão deu dízimo, né? Jacó deu dízimo de tudo que tinha. Então, já antes, é um princípio de reconhecimento, de entrega, de que Deus é o meu Senhor, não o dinheiro. Então, é um princípio. Então, a partir daí, só vai acrescentando, ok? Jesus, depois ele fala sobre isso, né? A gente vai aprender, mas é muito importante. Se nós temos problema com isso, por que você se sente incomodado quando fala sobre isso? Hã? Por que você não gosta de falar sobre isso? É porque o mamão está lá, né? Te incomodando. Ó, lá vem, de novo, né? E aí começa a colocar coisas na sua cabeça, e nós começamos então a perder a bênção de Deus, porque eu não abençoo, não sou abençoado, amém? Simples assim, eu não faço, eu não planto, eu não recebo, eu não dou, então Deus também não pode me abençoar, e isso é muito importante para nós entendermos, né? Ele não quer, mas nós, através da nossa obediência, nós recebemos sim ou não, amém? Então, descubra o prazer na graça de dar e repartir. Então, nós precisamos entender que a obediência, ela tem que ser na hora. Deus falou, eu vou obedecer. E quando nós não obedecemos, irmãos, a nossa mente começa a cauterizar. Sabe como é que é, né? Então, quando nós não tratamos, aquela dor começa a cauterizar, aquele problema começa a perder a sensibilidade. Então, quando se fala mais sobre isso, nós não temos mais sensibilidade, a nossa mente fica cauterizada. Mas quando nós obedecemos, nós começamos a experimentar coisas tremendas na nossa vida. E Deus quer nos abençoar. Então, mas Mamon, o outro Deus, né, o Senhor da riqueza, ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer que nós sejamos sempre vivemos ou na escassez ou na avareza, ou sempre limitados com a nossa vida financeira, com aquilo que Deus coloca na nossa mão, né? Então, a gente sempre vai ficar limitado, não entendendo que isso é uma coisa espiritual. E nós precisamos guerrear no mundo espiritual com relação a Mamon. E a única maneira de guerrearmos é sermos obedientes a Deus. Amém? Então, quarto, descubra o poder da simplicidade e contentamento. Então, Provérbios diz assim, 16:20, quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Quem considera atentamente a palavra de Deus, esse prospera, mas, né, e é bem feliz porque confia no Senhor.
Então, o estresse financeiro, ele rouba a nossa paz, enfraquece nossos relacionamentos, a administração dos nossos recursos precisa ser feita de maneira responsável e equilibrada. Então, a boa mordomia, nós precisamos aprender sobre isso, é muito legal que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, nós não precisamos ganhar mais para resolver todos os problemas, mas sim aprender a viver bem e melhor com o que nós já temos, amém? Nós precisamos ganhar mais. Eu precisava ganhar mais. Na verdade, a gente precisa administrar aquilo que Deus tem nos dado. Se você souber administrar o pouco, Deus vai te multiplicando, amém? Então, isso é muito importante. A prosperidade bíblica, ela nasce desse alinhamento. Não está no acúmulo de bens ou na busca incessante por mais, mas em viver com propósito e viver com equilíbrio. E a palavra de Deus é a que nos liberta disso, e nos liberta do nosso estresse, das dívidas, da ansiedade, da comparação, né, do peso, né, de depender sempre de milagres financeiros, todo mês para sobreviver. E isso é uma coisa que muitas vezes nós temos levado a nossa vida assim. Então, na vida cristã, menos é mais, ok? Veja o que o apóstolo Paulo fala para nós em Filipenses 4, 12 a 13. Filipenses 4, 12 a 13. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura, ok? Ele passou necessidade, ele também teve fartura. Ele aprendeu o quê? O segredo. Fala para o seu irmão, tem um segredo aí. Amém? Para viver contente, você precisa aprender o segredo. Amém? Existe um segredo na vida financeira, na nossa vida, para nós aprendermos a passar por necessidade e também passar por fartura. Não cair nos extremos e não sucumbir à nossa fé, não perdermos nosso equilíbrio, não perdermos nossa paz, mas aprender a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos ler juntos essa parte final aí, 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é um Deus que nos capacita a viver todos os momentos da nossa vida. Nossa dependência tem que ser Jesus. Se for o dinheiro, você nunca vai estar contente. Você já viu uma pessoa rica estar contente com aquilo que tem? Não, eu trabalhei, já ganhei tanto, chega. Opa, já viu? Ele sempre está. Nunca sacia, sempre quer ganhar mais, sempre quer ganhar mais. Nunca está contente com nada. Mas aquele que tem Jesus, sempre está contente. Amém? Tendo pouco, tendo muito, ele sempre está contente. Ele não se perde, a paz não sai, a ansiedade não entra, porque ele aprendeu. Então, fala para o seu irmão, você precisa aprender isso, irmão. Fala para ele, você precisa aprender. Por que você está ansioso aí? Por que você está insatisfeito? Você precisa aprender a viver contente. Então, nós estamos aprendendo aqui, através da palavra de Deus, a sermos contentes, né, com aquilo que Deus tem nos dado. Aleluias. O quinto e último, seja um canal de bênção e propósitos. Vamos ler aí, 2 Coríntios 9, 11. Vamos lá. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos, hein? Amém. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ações de graças a Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amém? Deus quer nos abençoar em todas as formas, todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para a gente acumular mais para nós. Isso? Para quê? Amém? O versículo já fala tudo. Somos instrumentos de Deus para abençoar vidas e realizar o bom propósito do Senhor. Eu e você somos chamados por Deus para sermos abençoados por Ele, para que através de nós sejamos um canal de abençoar as outras pessoas. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Então, o impacto disso vai muito além de nós.
O problema é que muitas vezes nós somos abençoados e começamos a reter para nós. Essa fonte, ela começa a secar, né? Podemos dizer, talvez que a pessoa não perca tudo, mas perde a paz, perde a alegria, perde o propósito, né? De abençoar outras pessoas. Então, nós somos um povo abençoado para abençoarmos outros. Você e eu, nós devemos entender isso. Então, Deus colocou na nossa mão bênçãos para nós sermos abençoados, a nossa família é abençoada, nossos filhos são abençoados, né? As coisas que fizemos são abençoadas, mas isso não pode parar em nós, amém? Porque quando para em nós, é como um mar morto. O mar morto, ele só é morto porque recebe água do Rio Jordão, e ali para. Ele não sai, porque é muito baixo, 400 metros abaixo do nível do mar, e ele não deságua mais em rio nenhum, lugar nenhum. A água que ele recebe fica toda nele. E por causa disso, ali não tem vida. Aí o sol bate, começa a evaporar a água, e aí começa então a salgar a água tão forte, que não tem mais vida ali. Então, muitas vezes na nossa vida, nós começamos a morrer espiritualmente, porque nós deixamos ser canal de bênção na vida dos outros, amém? Nós precisamos aprender a generosidade. Quanto mais você dá, mais Deus abençoa, né? Então, eu aprendi esse princípio na minha vida muito tempo. E quanto mais eu abençoo, né, as pessoas que estão do meu lado, quanto mais eu dou, quanto mais eu reparto aquilo que Deus tem colocado na minha vida, tanto de palavra, de oração, como de recurso financeiro, qualquer coisa, quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa. Porque Ele quer fazer eu e você um canal de bênção, amém? Na vida das pessoas. Para nós concluirmos, o que você tem feito com o que Deus lhe confiou? O que você tem feito? Não precisa responder para mim, não. O que você tem feito com o que Deus lhe confiou? Outra pergunta. No final das contas, a grande questão da vida é que o Senhor vai lhe pedir contas. Quando você chegar no céu, né, e perguntar para você, o que você fez com o que o Senhor lhe confiou? O que você vai responder para Ele? Hã? Esse é o próximo, acho que mais para frente, conclusão. O que você fez com o que Deus se confiou? Deus vai perguntar. Sabe o que Deus vai perguntar, né? Você lembra da parábola dos talentos? Um deu 5, outro deu 2, outro deu 1. E o Senhor depois voltou para prestação de contas. Então, nós vamos prestar contas daquele que Deus confiou na nossa mão. E aí o assunto é sério, ok? Você pode ter uma recompensa completa, uma recompensa parcial, ou sem recompensa nenhuma. Então, mas é muito importante pensar sobre isso. Outra pergunta, quantas pessoas estarão no céu por causa da sua generosidade? Quantas pessoas estarão no céu por causa da sua generosidade? Já pensou sobre isso? Não, eu não tinha nem para mim, eu vou dar para os outros, né? Alguns falam assim, né? Ah, não, é tão difícil dar, eu não vou dar mais não, né? Quantas pessoas estarão no céu? Ou quantas pessoas não entrarão no céu por causa da sua avareza ou descaso? É bom fazer essas perguntas para a gente refletir. Está escrito aí, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? Nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluias. Senhor, nessa noite, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui, a Tua palavra, o Senhor nos ensina. Nós temos um inimigo terrível, Senhor, que veio somente para matar, roubar e destruir. E muitos, infelizmente, Senhor, mesmo conhecendo o Senhor, vivem debaixo de opressão maligna, vivem debaixo de ansiedade, falta de paz. Ó Deus, e o Senhor não quer que nós vivamos assim. O Senhor veio para nos abençoar, nos dar vida abundante, Senhor.
E nessa noite, que o nosso coração possa se render ao Senhor. Ó Deus, que aquilo que nós ouvimos acerca da Tua palavra, nós possamos refletir, nós possamos pensar, nós podemos meditar, orar sobre isso, e que nesses dias, Senhor, o Senhor venha ministrar na nossa vida, de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos ouvir a Tua voz, não a voz que o mundo fala, a voz do nosso eu, mas a voz do Senhor, essa voz doce, essa voz de alguém que quer nos abençoar, de alguém que quer fazer-nos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Mas infelizmente, Senhor, ó Deus, muitas vezes por falta de entendimento, ou por falta mesmo de egoísmo, Senhor, às vezes por falta, ó Deus, de entrega, de rendição, Senhor, não experimentamos o melhor do Senhor na nossa vida. Nós não somos perseverantes naquilo, Senhor, que o Senhor nos pede. Nós não somos perseverantes nos valores eternos. Nós não conseguimos, ó Deus, permanecer em Ti. Nós não conseguimos viver, Senhor, de acordo com tudo que o Senhor tem nos pedido, Senhor. Mas que nessa noite, o Teu Espírito Santo nos leve a viver algo sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos. Amém? Amém, irmãos? Aleluias. Então, o que nós vamos fazer nessa campanha? Nós vamos ler o livro, ok? Esse livro tem, quem quiser, né, claro. Tem 14 capítulos, nós vamos ler 2 capítulos por semana, tá? Tem aí, acho que tem. Agora tem. É só continuar aí, ó, os slides. Tá? Quem quiser, já acabou, eu comprei 25, já foi. Mas se você quiser, só dar o nome ali, tá? A gente pede mais, é muito bênção demais, porque, você vê, né? Passei até do horário hoje um pouco, porque o assunto é muito vasto, e tem muita coisa para falar sobre isso, mas você pode aprender aí, tem esse livro também aqui, se você quiser, é só pedir. Outra coisa que nós vamos fazer essa semana, então a leitura do livro, tá? Outra coisa é o jejum. Então, porque como o dinheiro, né, como essa parte de prosperidade é uma coisa espiritual, a gente só tem que vencer ele com oração e jejum, tá bom? Então nós vamos jejuar, né, nessa semana, do dia 27, que começa amanhã, até o dia 2, domingo, nós vamos fazer jejum de café, quem quiser, tá bom? Jejum de café. Tem uns viciados aí que vão até tremer, né? Começa a dar dor de cabeça, dá uns trem aí. A gente já fez isso na quaresma, agora vai fazer, né, nesse tempo, tá? Então essa semana... Então, a semana que vem vai ser uma refeição por dia, depois vai ser carne vermelha, depois vai ser, né, doce, mas aí a gente vê para frente, tá? Tá? Então, essa semana, quem quiser participar da campanha, né, tem que ler o livro aí, 2 capítulos, também nós vamos jejuar, nós vamos orar, né, sobre esse tema, para que Deus abra nosso coração, fale com você. Se você for sincero com Deus, Senhor, fala comigo. Então, eu sei que às vezes é pouca coisa, né? Mas para algumas pessoas são muito, né? Não ficar sem café. Aí eu não tomo café. Então, sei lá, você toma o quê? Toddy? Nescau? Ou se não, né? Chá? Sei lá o que você toma, né? Substituir isso, né? Por uma coisa pelo café, tá bom? Ou isso, que você faz jejum. Então, esse vai ser o jejum dessa semana. Depois nós vamos também fazer algumas doações, né? De roupa, de coisa assim. Nós queremos fazer algumas ações. Nós queremos ir lá no asilo, levar fralda, tá? Vamos lá visitar eles, orar por eles. Então, nós vamos fazer uma campanha aqui de doação. Você pode doar, tá bom? É só você querer trazer alguma fralda, né? Tem que ser aquela fralda grande, ou algum material de limpeza. E a gente também vai visitar algumas famílias que estão precisando. Nós vamos aprender a doar, amém? Então, são ações para promover, né, essa entrega, essa rendição. Às vezes você não tem nada, né, igual a viúva lá, só tem um pouquinho de azeite aqui, uma farinha só, né? Dá aquilo, você vai ver, Deus vai começar a prover as suas necessidades, o azeite não vai faltar, né, a farinha não vai faltar, Deus não vai deixar faltar nunca, porque quando nós começamos a dar, Deus começa a nos abençoar para abençoar mais ainda, amém? Então, vou fazer algumas ações assim, que durante a campanha a gente vai estar falando melhor, a gente vai estar programando, depois a gente vai lá fazer alguns atos de bondade, como a gente chama, para abençoar a vida dessas pessoas, amém? Ok? Entenderam? Tem que repetir de novo, que a Silvana fala que não sei dar aviso, então, tá bom? É isso aí? Entendeu?
Vamos colocar em pé, então? Vamos terminar nosso culto agradecendo a Deus pelo aquilo que Deus vai fazer. Eu creio, né, que Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Eu sei que Deus te trouxe aqui e muitas vezes você, eu vou falar sobre isso, não vai nada por ele, sou ministrado. Deus faz tantas coisas, né? Todas as outras coisas são abençoadas na nossa vida. Então, e existe muitas pessoas que estão endividadas, muitas pessoas que estão debaixo de vício, né, de jogos, e nós precisamos, se você precisa sair das dívidas, né, pode procurar a gente vai dar um curso para você, a gente vai sentar com você, né, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente vai aprender a fazer orçamentos, administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Nós queremos aqui abençoar a sua vida, amém? Não estou precisando de nada não, eu quero abençoar você. Nós, como igreja, queremos dar ferramentas para você ser uma pessoa, uma família abençoada, uma vida abençoada, no trabalho, tudo que você fizer, Deus quer abençoar você. Então, mas existem princípios, existem valores, existem coisas que a gente precisa consertar, direcionar, corrigir, de acordo com a vontade de Deus, para a gente conseguir alcançar aquilo que Deus quer. Deus quer nos abençoar, amém? Amém? Deus quer nos abençoar. Esse negócio de ficar, né, debaixo de maldição, acabou. Esse aí é passado. Nós podemos ver coisas novas na nossa vida. Então, né, se você tem dificuldade aí, eu quero, mais uma vez, você precisa orar sobre isso, né? Coloque diante de Deus aqui no seu coração, né? Nós vamos estar orando. Eu quero que você agora abraça o seu irmão que está do lado aí. Nós vamos abençoar a vida do nosso irmão e que a gente possa sair daqui nessa noite fechando, né, as brechas daquilo que o diabo coloca na nossa vida. Hoje o pastor falou sobre dinheiro, não sei o quê. É o inimigo. Então, a gente precisa repreender ele, a gente precisa dizer, não é isso, né? Deus quer me abençoar e eu preciso encontrar o caminho. Eu não quero viver debaixo de demônios, debaixo de mamon. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, estamos juntos aqui, Pai, no Teu nome. Obrigado porque Tu és um Deus abençoador. Tu és o primeiro, Senhor, a nos dar tudo que precisamos. Tu és o primeiro a nos abençoar, dando Teu Filho amado, Senhor, dando, Senhor, a salvação, dando, Senhor, ó Deus, a graça, dando a restauração. E que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ninguém saia daqui, ó Deus, com uma mente perturbada, Senhor, com dúvidas no coração, mas que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida, que o Teu Espírito Santo comece a agir no seu coração, Pai, para que eles possam entender esse assunto, que é um assunto espiritual, Senhor, que vai muito mais além, ó Deus, das coisas materiais que olhamos, vai além, Senhor. Existem, Senhor, potestades, existem, Senhor, principados, existem demônios que agem nessa área, Senhor, levando para os extremos, ou para a avareza, ou para a escassez, e nós, em nome de Jesus, como povo amado do Senhor, como escolhido do Senhor, somos um povo abençoado, somos um povo próspero, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, e se nós não temos experimentado isso, Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno que tem roubado, Senhor, nossa paz, que tem roubado, Senhor, nossas finanças, que tem roubado nossa alegria, que tem roubado, Senhor, ó Deus, o contentamento do nosso coração. Em nome de Jesus, traz satisfação, traz plenitude, traz graça do Senhor, traz abundância do Senhor, do céu, Senhor, para as nossas vidas. Repreendemos, Senhor, toda horte, Senhor, do mal, ó Deus, que nos escraviza, Senhor, que nos leva às dívidas, que nos leva, Senhor, ó Deus, a vivermos, ó Deus, de maneira ostentosa, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui como povo amado do Senhor, para abençoarmos as pessoas que estão ao nosso lado, para sermos canal de bênção, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Existem tantas necessidades, nós mesmos dentro de casa, Senhor, Pai, mas nós sabemos que Tu és um Deus que provê todas as coisas. Então, abençoa a vida do meu irmão, Senhor, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa, Senhor, ó Deus, o seu relacionamento, abençoa, Senhor, a sua vida espiritual, que nós temos orado aqui, em nome de Jesus. Derrama a Tua bênção, que essa semana seja uma semana de graça, de poder do Senhor, de entendimento, Senhor, da Tua vontade, Senhor, ó Deus, quando estaremos jejuando, quando estaremos buscando conhecer mais sobre o assunto, nos ajuda, Pai, ó Deus, dá sabedoria a Teus filhos, a não entrar em dívidas, Senhor, a viver debaixo dessa escravidão, Senhor, Pai, em nome de Jesus, sejam libertos em nome de Jesus.